Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante CFT. Desde 2010 uso para os meus objetivos e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingirem suas metas com maior facilidade e leveza. Para mim é imensa alegria poder estar aqui, falar desse assunto que é tão importante, que aparece em muitos casos, que claro que as pessoas na vida da gente, se elas pudessem só trazer influências positivas, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Trazendo informações que possam inspirar você a ter uma outra visão sobre a própria existência, a ter outros resultados, a ter suas metas atingidas de uma maneira que possa ser mais ágil, que possa ser mais objetiva. Isso seria o ideal, né? Que nas relações a gente só absorvesse o que nos inspira, o que nos transforma, o que nos emancipa, o que torna o nosso trajeto mais seguro, mais tranquilo, né? E muitas vezes não é o que acontece. Eu em seguida vou contar algumas histórias que aconteceram comigo. Poderia passar a noite inteira aqui contando histórias a respeito disso, mas eu quero falar especificamente aquelas histórias de pessoas importantes que nos impactam profundamente de forma negativa, né? E um exemplo disso, claro que eu vou falar sobre essas questões, a gente no final vai fazer sequência de EFT, mas eu quero que vocês já vão compartilhando com o seu Facebook. Compartilhando o seu Facebook para que outras pessoas possam ver, vão curtindo, vão mandando coraçõezinhos, né? Vão dando oi aí. No final eu vou dar oi, antes da sequência de FT para todo mundo estar presente. Eu agradeço desde já, né, o pessoal que vai ficar comigo esses 30 minutos que nós vamos, eu vou passar informações importantíssimas para vocês, da onde vem essa necessidade de segurar informações, mesmo que sejam informações não agradáveis, a gente acaba segurando, e às vezes a gente segura isso e acaba piorando vários quadros, né? Porque a gente torna isso verdade, e aí dentro de nós o corpo começa a obedecer essas novas verdades que a gente absorveu. Então a importância da gente parar de ser esponja, começar a ser filtro, né? Parar de ser aquele que absorve tudo para ser aquele que passa tudo pelo crivo da razão antes de acreditar que aquilo possa ser verdade, mas também não vá para o extremo, como é uma amiga minha, né? Que ela não acredita em nada, o que dizem para ela não acredita em nada, nada daquilo é verdade, né? Daí tu repudia tudo, tu repudia as coisas ruins, mas tu também repudia as coisas boas. Então isso faz com que tudo bem, tu não vai ser atingido, né, por eventos que podem ser destrutivos para você, você também não é atingido por nada bom, né? Então isso faz com que a pessoa viva sempre em estado de defesa, nada é bom, sempre blindado, sempre protegido, né? Sempre na dúvida, e isso tudo faz com que a pessoa tenha resultados não potencializados na sua etapa de vida, não tem resultados assertivos que poderiam existir. Tudo porque ou tá num extremo ou tá no outro, ou absorve tudo ou repele tudo. O ideal é que a gente possa ter esse meio termo que nos permite perceber que não é ok que aquela pessoa está dizendo aquilo, mas aquela não é a única verdade. Então eu vou falar aqui, eu quero contar agora uma história que eu mesmo passei, né? Uma época eu tive muito impulsionada aí numa iridóloga, né? Ou num iridologista, podia ser homem, podia ser mulher, mas tinha que ser uma pessoa de confiança, né? O primeiro iridologista que eu fui não me disse nada demais, disse que estava tudo bem, que minha íris estava muito legal, que eu não tinha riscos de depressão, que eu não tinha... E tudo isso eu já sabia, né? Mas eu queria ir além. Aí eu consultei uma segunda iridóloga, e essa já foi bem mais interessante, né? Ela usava uma série de florais como suporte, mas eu fui nela porque ela era uma pessoa que eu já conhecia há algum tempo, sabia que ela era uma pessoa séria, né? Bem intencionada, que ia fazer um trabalho legal. Então, quer dizer, eu tinha uma credibilidade, eu havia num ponto de credibilidade muito bom. Então aí quando ela chegou, olhou minha íris e disse assim: olha, tu tem uma questão genética que não vai poder ser eliminada. A gente pode até amenizar
com o método que eu vou trabalhar contigo, mas isso é genético, uma coisa que não dá para mudar, né? E isso aí veio por causa da tua paternidade, quem são teu pai e tua mãe, isso aí vem de bônus na tua genética, isso aí não vai ter como fugir. Na hora eu fiquei bem chateada, assim, né? Puxa vida, o que será isso, né? E, assim, aceitei mesmo assim o tratamento, né? Ela nunca foi muito explícita na questão e eu perguntando pra ela o que é exatamente, porque eu sabendo da EFT já na época, né? Porque isso tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu fiz esse trabalho com ela. E aí eu disse assim, tá, mas me diz especificamente o que é isso, né? Que aí eu posso usar algum outro método de suporte. E ela não sabia o que era, né? E aí eu comecei a fazer o tratamento dela, mas comecei, pelos insights que começaram a aparecer com o uso da EFT, eu comecei a trabalhar especificamente, eu vi os comportamentos semelhantes entre meu pai e minha mãe, atitudes, comportamentos e principalmente emoções que eles tinham em comum, e eu comecei a trabalhar aquilo direto no meu DNA com o uso da EFT. Então depois de 3 meses eu voltei lá para o meu atendimento seguinte, quando terminou meu primeiro grupo de florais. E quando eu cheguei lá, ela ficou impressionada como minha íris tinha mudado drasticamente, que ela nunca tinha visto uma íris que tinha mudado tanto, e que ela não tinha ainda presenciado tal transformação. Eu disse, olha, eu usei junto a EFT por causa dos comportamentos, tu disse que eram semelhantes, que estavam aparecendo na minha genética e que isso vinha do meu pai e da minha mãe. E aí eu fiz questão de trabalhar isso especificamente, por isso que mudou tanto. E aí ela não respondeu nada, eu convidei ela várias vezes para fazer EFT comigo, para assistir lives minhas, para ela, o tempo foi passando, eu vou mudando os instrumentos de trabalho, comecei a ter as lives, tô quase 2 anos com lives, e ela uma vez só assistiu um pedaço de uma live, nunca mais me perguntou a respeito, nunca quis saber detalhes, mandei um monte de vídeos para ela, tudo para ela poder assistir, né? Minha parte foi feita, só que ela não teve interesse pela linha de trabalho dela, ela se acostumou a trabalhar com aquilo ali, a gente também não pode julgar as pessoas, né, pelas escolhas que elas fazem, mas com certeza não era uma visão muito completa que ela tinha. O método era interessante, ela usava como suporte os florais do Dr. Aleixo, mas ela não conseguia perceber qual era o bloqueio, ela não conseguia eliminar o bloqueio completamente, coisa que a EFT faz, e ela percebeu que o meu resultado era totalmente diferente, porque a única coisa que eu usei além dos florais foi a EFT. Então aí o que ela ficou contente foi com a mudança da cor da minha íris, que estava meio caramelada e meio cor de caramelo, passou a ficar mais nitidamente verde. E ela disse assim, eu nunca tinha visto essa transformação. Então assim, o que acontece? Cada especialista vai ter uma visão sua de mundo, vai colocar uma interpretação na sua visão de mundo, vai usar bibliografias que dão suporte àquela visão de mundo e ela vai ficar nisso. Então significa que o especialista ele não tem todas as visões. Então quando alguém recebe uma história fatídica, uma notícia fatídica como eu recebi, que eu ia ter aquela característica porque estava na minha genética, e primeiro eu fiquei triste, depois eu fui usar a EFT, porque eu pensei comigo, poxa vida, se ela não quer saber da EFT, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu tenho uma ferramenta, eu uso quando eu quiser. Essa é a minha liberdade, a minha primeira liberdade, né? É poder usar a EFT quando quiser, como eu quiser, quantas vezes eu quiser, né? Com as frases que eu desejar, tudo isso está na minha liberdade, né? E aí eu pensei assim, não vou me prender nisso. Eu fiquei chateada porque a princípio eu confiava muito no trabalho dela, né? Mas eu botei ela num pedestal, que a gente faz isso com as pessoas que têm, as pessoas de opinião, né? A gente bota elas num pedestal, tudo que elas dizem diz amém, né? Ou então a gente repudia tudo completamente.
Lá no instituto que eu trabalho tem um grande grupo de estudantes, né, grandes números dentro de cada turma, que os alunos repudiam completamente o que o professor está dizendo, como uma maneira de repudiar. Então tudo bem, eles não pegam nada que não seja bom o suficiente para isso, mas também não pegam nada de bom, né? Então eles repudiam um monte de oportunidades, possibilidades de atalhos, né? Mas isso é dessa geração mais nova, assim, né? Tem um grande percentual que não tem interesse, né, em que outras pessoas digam. Mas aí também tá repudiando tudo, não aprende nada, não soma nada, e dá aquela profunda sensação: o que eu tô fazendo aqui? Claro, tu não tá aproveitando nada. O que tu tá fazendo aqui? Não tá aproveitando a situação, não tá aproveitando aquele momento para fazer a transformação que é possível com as ferramentas que tem. Okay? Então uma pessoa às vezes quer ir ao quarto andar, mas não quer passar pelo terceiro, nem pelo segundo, nem pelo primeiro. Muitas vezes, claro, pode aterrissar de helicóptero, mas ela não vai ter a experiência de passar pelas etapas. E isso faz com que ela perca desenvolvimento de sabedoria, perca a oportunidade de desenvolver as ferramentas que veio no mundo, né? E principalmente está na situação de repulsa completa, tá no cérebro instintivo, no cérebro primitivo, e tá deixando de usar o cérebro das emoções e das escolhas, né? Tá deixando de usar dois cérebros muito poderosos. Então, quando uma pessoa está nesse nível, que eu repudio tudo, ou o extremo oposto, que eu aceito tudo como verdade, ela vai ter muita dor, muito sofrimento, muito ranger de dentes. Uma, porque ela está repudiando tudo, na posição que ela está repudiando tudo, ela está contra tudo e contra todos, então ela está em eterna batalha, sua energia de eterna batalha. E quando ela está aceitando tudo, ela não está passando nada pelo poder de escolha, ela está se deixando vitimar pela informação que ela está recebendo, né? Então aí é basicamente um decreto negativo que está ativo. Esse decreto negativo, ele é de aceitação incondicional de tudo que é dito por pessoas importantes. Ele é derivado do decreto negativo de lealdade à tribo, de origem, que aí entram pessoas importantes, entram pessoas relevantes, entram pessoas que fazem opiniões, né, de geradoras de opinião, e a gente está no piloto automático das notícias. Então, assim, tem um monte de casos de pessoas, né, que até são bem famosas. A mais famosa de todas para mim é a Louise Hay. Ela recebeu um diagnóstico médico por volta dos 60 anos de um câncer incurável, e ela disse: não, eu me dá um tempo, ela pediu para o médico um tempo, e ela foi buscar outras técnicas para tratar mente e corpo, para trabalhar o pensamento, para trabalhar os sentimentos, para transformar o que ela tinha, porque na verdade na infância e na adolescência ela foi abusada por padrastos e outras pessoas, né? E aí quando ela chegou, passou da idade adulta, já lidava com grupos, ela não tinha trabalhado essas questões de base com ela. Então ela precisou fazer isso. E eu lembro que tem um vídeo da Louise Hay com Nick Ortner em, acho que foi 2013. Ela já estava com 85 para 86 anos, e eles fazendo juntos EFT, quer dizer, ela ainda tinha questões para limpar. E dos maus tratos do padrasto, que aconteceram com ela na infância. Então aí ela fez ao vivo, teve a mudança das notas, né? E no final a sequência linda que ela fez sobre ser protegida pelos anjos. É muito lindo o vídeo, tá? Ele é todo em inglês, quem quiser ver é só ir no YouTube, digitar Louise Hay EFT, e você já vai ver o vídeo ali. A Louise Hay, a rainha das afirmações, e
e nos livros dela, ela faleceu ano passado, né? Ela desencarnou ano passado, mas o fato é que ela deixou muito material. Ela tinha uma rádio, ela tinha uma editora, ela tinha publicações, obras publicadas no mundo inteiro. Ela ajudou muitas pessoas e continua ajudando, porque o material dela ficou para a posteridade, né? Ainda continua existindo as edições, ainda continua existindo a divulgação dos trabalhos dela. Uma coisa muito espetacular. Outra pessoa que eu tenho aqui, né, que eu botei na lista, o Dr. Bach, né? Ele foi diagnosticado aos 33 anos de idade com câncer terminal. E disseram, ó, vai para casa e ajeita as coisas, não tem mais nada pra gente fazer. O que ele fez? Se isolou no sítio dele e começou a estudar as flores, testar as flores nele mesmo, descobriu 7 emoções básicas, e em cima delas ele fez toda a sua cura. Ele viveu ainda mais 30 anos. Se eu não me engano, ele morreu com 63 ou 66 anos. Quer dizer, ele teve tempo de testar os florais nele mesmo. Depois ele ajudou milhares de pessoas e continua ajudando pessoas no mundo inteiro, porque deixou um legado, né? Ele foi, além de trabalhar com amor, ele foi lá e curou as suas emoções, usando os florais de Bach, que é o método que ele desenvolveu. Eu mesmo usei e uso de vez em quando os florais, sempre dá muito resultado, mas eu gosto dessa questão da EFT, que eu vou na minha causa emocional, né? Eu vou naquilo que eu percebo de mim, como eu me sinto com as coisas que acontecem comigo. E isso faz toda a diferença. Você vai lá e remove objetivamente o que você tem na sua malha energética, né? Então aí a importância de detectar essas falas negativas que estão vibrando em você. Quando uma pessoa recebe um laudo médico, um parecer médico, né, que era esse termo que eu queria encontrar, e elas vêm me condenar, eu fiquei sem chão quando aquele médico me disse aquilo, parece que meu mundo caiu. E a pessoa fica naquela cena. Quanto é importante fazer EFT para essa cena, porque o médico, ele não tem todas as respostas, ele tem as respostas que ele conseguiu estudar ou que ele se permitiu estudar até ali. Então, quando, por exemplo, meu marido foi diagnosticado com um problema de saúde, o médico já queria operar, depois em seguida o outro também quis, eu disse, não, nós vamos fazer outro caminho. Okay? E aí nesse outro caminho, hoje ele não tem dor, ele tá super bem, ele se recuperou, ele ainda tá em tratamento com a homeopatia, que foi o caminho que ele aceitou usar, né? Mas a questão toda sempre existe um outro caminho. Todas as pessoas, eu vou citar o nome de outras pessoas aqui também, que são bem conhecidos, e eles têm, inclusive até sites, eles têm canal do YouTube. O David Servan-Schreiber, ele é um neurocientista francês, se radicou no Canadá, e no meio das pesquisas ele fez um escaneamento cerebral e encontrou um tumor que ele erradicou. Ele tirou a primeira vez, mas sem nenhuma esperança de cura. Depois dali a 5 anos teve uma reincidiva e ele se deu conta que ele não tinha trabalhado as emoções, né? O que ele chama de jardim interior. Então, ele tinha feito tudo, cuidar da alimentação, começado a praticar esportes, o nível de sono, o nível de vitamina D, ele começou a controlar várias questões, vários fatores externos, mas ele esqueceu, né, que foi o que a terapeuta dele disse para ele, né, de trabalhar o jardim interno, de trabalhar as questões antigas que não estavam resolvidas, tá? E nisso ele tem já uma sobrevida à segunda incidência de 18 anos. Então ele continua com os hábitos de boa saúde física, mas com certeza continua trabalhando as questões emocionais dele. Então, outra pessoa que eu tenho aqui, Chris Carr. A Chris Carr é uma norte-americana, foi detectado o câncer no corpo inteiro dela,
todos nível 4, quer dizer, o nível mais avançado, se eu não me engano, de câncer no corpo, e ela mantém esses sinais, né? O médico tinha desenganado ela já, e ela mudou não só os hábitos dela, como também alimentares, né? Mas também começou a aplicar a EFT diariamente. Hoje ela é uma norte-americana que dá cursos dentro dessa área, né? Ela tem vários grupos, ela tem cursos pela internet, ela tem vídeos, ela tem muito material. Ela usa EFT para uma boa saúde, para acoplar, para limpar, para organizar a energia das emoções. E como o corpo se adoece com isso. Então, assim, foram pessoas que parecem fora dos dados estatísticos, né? Ela tá fora da curva de estatística. Mas por que ela tá fora? Ela não absorveu 100% a circunstância médica. Ela foi buscar outros recursos. Que nem eu falei antes, o Davi Servan-Schreiber, quando recebeu o primeiro diagnóstico, que já era um diagnóstico terminal, ele disse assim, não, mas algum lugar deve estar se pesquisando isso. E ele descobriu que no mundo inteiro existiam milhares de cientistas e fez um livro sobre isso, que se chama Anticâncer. E ele lá bota todos os resultados com fontes bibliográficas, com documentos científicos a respeito de todas essas questões que eu falei, do corpo, da mente, da alimentação, dos exercícios, da questão do bom sono, da questão da vitamina D, da questão de uso de uma série de alimentos em específico. Isso tudo fazendo com que a pessoa possa ter resultados transformados, sair das informações limitadas. Cada um tem uma cota limitada de informações, ninguém tem a visão do todo, nem o médico, nem o doutor, nem o advogado, nenhuma pessoa tem a visão do todo, ok? Nem eu que estou aqui falando para vocês têm essa visão do todo, mas eu posso dizer que quando a gente acredita, né, que aquela pessoa, por ser uma formadora de opinião, ela pode ter toda a informação que eu preciso e eu tenho que acreditar 100% naquela informação que está vindo, ela tem a permissão, aquela informação tem a permissão de me permear e passar a ser a minha verdade, como eu já vi vários casos, a pessoa não sabia que tinha doença, e quando o médico chega e diz que ela tem a doença, ela fica pior de uma hora para outra. Ela cai, ela mergulha na doença como sendo a única possibilidade. Ou então ela fica só se debatendo com a doença, se debatendo, sem fazer o que é possível. Louise Hay curou aquele câncer que ela tinha terminal em 3 meses. Quando ela voltou ao médico, ela já não tinha mais o problema, porque ela foi fazer as técnicas que hoje são consideradas terapias alternativas, né? Tem um monte de nomes hoje, terapias complementares, tem um monte de nomes, ok? Mas a questão toda ela não ficou no laudo médico. Todas as pessoas que eu informei aqui, elas não ficaram no laudo médico. Elas foram atrás de outras possibilidades. E nessas outras possibilidades, elas conseguiram a solução da questão delas, porque elas não deixaram de trabalhar as emoções. Então, aqui eu tenho 4 maneiras para a gente detectar se uma fala negativa de uma pessoa está nos interferindo, está gerando um impacto negativo na nossa malha energética, que são os meridianos, ok? Então aqui, quando a pessoa não está presente e a gente está discutindo mentalmente com ela, está falando, está conversando com ela, ela deu o diagnóstico, ela falou a frase, né? Ela disse uma coisa e a gente está lá remoendo aquilo ali. Depois, quando a pessoa sente um desconforto no corpo, depois que foi dito aquela frase, aquela sentença, aquele pensamento, aquele laudo médico,
quando a pessoa trouxe a má notícia, né, falou sobre a má notícia, e aí a pessoa sente um desconforto no corpo. Pode ser tensão muscular, como pode ser a sensação, já tive narrativas da pessoa dizer, parece que levei uma facada. E realmente, na malha energética da pessoa, ela está recebendo um impacto, e esse impacto não é um impacto positivo. Okay? Não é um impacto que constrói, sim um impacto que destrói a harmonia. Mas tudo porque a gente aceitou, né? Tem sempre aceitação nossa. Hoje estava falando com uma aluna minha, que ela também de vez em quando assiste minhas lives, que ela está muito incomodada com a relação entre a sogra e o marido, né? E eu disse para ela assim, ok, a sogra faz o que faz com o teu marido, mas também o marido deixa, né? E aí ela ficou meio assim, meio parada, assim, né? Tem alguma coisa que tá fechando o ciclo. Ela disse, meu marido sente muita culpa. Pois é, então é por aí que ela tá pegando. E aí eu disse pra ela, não vai adiantar tu ficar o tempo inteiro tentando mediar isso. Deixa eles crescerem. Ela ficou assim meio sem saber o que pensar, né? E é justamente isso, a pessoa precisa fazer o desenvolvimento da própria sabedoria, né? E começar a perceber, ok, estou me sentindo desconfortável com isso, então isso não me serve, como é que eu vou começar a fazer isso, não entrar tanto na minha malha energética, né? Tanto isso ser tão permeável, por que eu aceito a informação dessa pessoa? É um médico, é um doutor, é um advogado, uma pessoa famosa da TV que está falando, né? Ou é uma pessoa que eu sei que tem lá não sei quantos milhões de visualizações, ela já tem uma credibilidade, então o que ela fala é certeiro, né? E aí tu vê que não é assim, a pessoa tem alguns pontos de vista, são bacanas, aproveitáveis, e ela vai ter outros tantos pontos de vista que não vão ser aproveitáveis. Isso aí faz parte, ok? Tá todo mundo aqui se exercitando, tá todo mundo aqui crescendo, tá todo mundo aqui dinamizando a coisa. Então, falei primeiro item, a gente fica rodando os diálogos mentais com as pessoas que não estão mais presentes, fica as cenas também, né? O segundo item, desconforto pelo corpo, depois que a pessoa falou aquilo, podem ser contraturas musculares, né? Torcicolos, a sensação que parece que partes do corpo pulam, né? Como pode ser só um pesar, uma coisa esquisita assim em cima do corpo que a pessoa não sabe caracterizar. Depois outro item, emoções desconfortáveis que aparecem, que pode ser medo, raiva, tristeza, ressentimento, decepção, né? Todo tipo de emoção, a mágoa, né? Que na verdade é uma junção de 3 emoções. O outro item que aparece bastante quando a pessoa foi atingida ou melhor, se deixou atingir, né, por aquelas palavras que foram ditas, ela aceitou como sendo 100% corretas, né, que elas eram uma verdade absoluta, né, é quando a pessoa tem insônia e pesadelo depois de tais falas, né. Ela pode ter só insônia, só pesadelos ou ter as duas coisas juntas. E se ela tiver em um desses 4 itens, né, que eu falei, ela foi permeada, ela se permitiu permear por falas de outras pessoas, e essas falas estão criando um trauma na malha energética da pessoa, né? Tudo porque ela fez esse decreto de aceitar o que os outros dizem de pessoas influentes, né? Que pessoas influentes dizem, e tudo isso tá virando verdade no corpo delas, né? Então pode haver agravamento de quadros de doença, assim como muitas vezes que a gente vai no médico, só de ver o médico a gente já melhora, né? Porque o médico a princípio era para ser um sanador, e muitas vezes ele é, infelizmente, somente um prescritor de fórmulas ou uma pessoa que passa más notícias, né? Então, a gente acaba aceitando como verdade isso, e aí vocês podem levar para outras áreas, né? Tinha uma época que estavam falando do fim do mundo, que ia ser em 2000, depois passou a 2001, depois passou, né? Eu ouço a história de fim de mundo, a grande enchente, o grande dilúvio, desde 90, né? E aí as pessoas falam, vai ser 94, vai ser 98, né? Vai ser 2000, 2001, tá?
Aí, e falavam de várias coisas, né? Uma época falavam de um grande dilúvio, depois falavam de meteoritos, depois falavam de eclipses, aí falaram de tanta coisa, assim, né? De invasão alienígenas. Então falaram de tanta coisa, né? Que se realmente um dia acontecer, a gente nem vai saber. Eu ia falar de tanta coisa e tremeu tanto a minha perninha tantas vezes, né? E aí eu fazendo contagem regressiva para 94, ainda me lembro até hoje, né? Fazendo contagem regressiva para 94, ai meu Deus, faltam tantos meses para 94, faltam tantos dias para 94. Nada aconteceu. Nada. Absolutamente nada. Ok, houveram alguns eventos que foram catastróficos, né? Mas não dessa coisa assim, ai, vai ter uma enchente, vai dizimar com tudo, vai ficar não sei quantos metros acima do nível do mar, né? E fulano tá segurando, Beltrano tá segurando. Ai, tinha um até que falava assim, olha, ele contava as histórias mais incríveis, né? Eu até assisti alguns cursos com ele, e aí eu só tava torcendo, chega tal ano que eu quero ver a tal da crise que ele tá falando que não tá vindo. E aí aquele ano não veio. Aí no curso do ano seguinte ele falou, e tudo isso foi adiado pelos mentores, blá 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 blá. Aí foi o último curso que eu assisti com ele. Então assim, sempre vai ter alguma pessoa na vida de todo mundo que vai passar informações. Essas informações vão ser sempre parciais, né? Não tô falando de imparcialidade, eu tô falando que elas vão ser parte da história, não toda a história. Então, agora eu quero que vocês respirem fundo. Solta, eu vou dar uma rica noite para todo mundo, depois nós vamos fazer sequência de EFT. Enquanto tô dando rica noite, vamos mandando coraçõezinhos, curtidas, vão dando um oi, vão compartilhando a live no seu Face, é só clicar aí no botãozinho compartilhar aí embaixo, tá? Tem um botãozinho, tá escrito compartilhar, clica ali, que você já vai compartilhar no seu Face e outras pessoas das suas redes sociais vão ficar assistindo já. Fran, rica noite, Marcinha, Alana, Maria Helena, Ivete, Andréa, Olivia, Xixi, Rita, Silvana, Dione, Ana, Micael, a Andréa, Renata, Gilceia, Caroline, Edicleia, coisa boa, um monte de gente, Margarida, Darly, Alessandra, grata Andréia pelo compartilhamento do vídeo. E agora eu quero que vocês respirem mais uma vez profundamente. E nós já vamos fazer a sequência de RT para encerrar, né? A gente teve muita informação hoje e até me passei um pouquinho do tempo para variar, né? Eu prometo que na próxima sexta, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live justinha nos 30 minutos, ok? Para vocês não ficarem cansados, poder entrar o fim de semana com tudo. Replays no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Então vamos lá. Topo da cabeça, repitam depois de mim. Toque suave sempre, né? Essa pessoa que me deu essa notícia muito desagradável, que me balançou, me tirou do meu centro, me deixou muito preocupada. Será que realmente vai se cumprir? Será que não existe saída para esse assunto? Será que realmente você é vitimada por isso? Muito triste esse fato. Me deixa totalmente desconfortável. Como desorientada. Não gosto de me sentir assim. Tudo muito desagradável. Totalmente inapropriado. Mas foi dito com muita propriedade. Parece que é a única possibilidade. E isso é muito ruim.
Só de pensar me deixa o coração apertado. Um desconforto aparece em alguma parte do meu corpo por isso. Mas eu fico imaginando se seria possível eu me abrir para outras possibilidades. Apesar dessa informação considerada de uma fonte confiável. Eu fico imaginando se seria possível perceber que é só a visão de uma pessoa. Não tem todos os ângulos. Eu fico imaginando se seria possível eu me perceber num campo de infinitas possibilidades. E assim captar o que me falta para absorver, para parar de absorver tudo isso que vem dessas pessoas que eu considero importantes. As respostas que elas têm não são as únicas. E não é uma questão de se rebelar contra. É a questão de perceber que nem todo mundo tem todas as respostas. Eu, nesse momento, me abro para soltar a necessidade de acreditar em tudo que me dizem, como sendo a única possibilidade. Tudo isso para poder explorar mais minha vida, para poder explorar mais meus dons. Tudo isso para eu me exercitar mais nas minhas ferramentas, essas ferramentas que eu trouxe de nascença. Todas essas possibilidades de viver e existir, de experimentar e desenvolver. Eu me abro para tudo isso na minha vida. Respira fundo e solta. Fico muito contente pela presença de todos. Sexta-feira, nova live, 8h30 da noite. Espero a todos por aqui para mais essa possibilidade de eu poder inspirar vocês a terem novos resultados. Que não sejamos os extremos, mas sim procuremos trabalhar no caminho do meio, né? Que paremos de ser esponjas e sejamos filtros. Uma rica noite a todos e até a próxima live. Tchau!